Alunos do nono ano da S15 de junho. Quem está falando com vocês aqui mais uma vez é o professor Osmiro, né? A gente está gravando aqui hoje mais uma videoaula. Essa videoaula tem como tema teoria atômica, né? O histórico do átomo. Isso a gente está dando continuidade ao nosso assunto relacionado à matéria, né? Que é o objetivo do nosso primeiro bimestre aí, é conhecer um pouco mais de tudo que nos rodeia, ou seja, da matéria. E hoje nós vamos conhecer as ideias desde o início a respeito do que era constituída a matéria. Bem antes das ideias científicas, nós já tínhamos algumas ideias no campo filosófico, né? Isso aí data de antes de Cristo. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas ideias hoje. Ok? O começo de tudo. No século VI a.C., acreditava-se que tudo que existia era constituído por 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Essa ideia era defendida pela filosofia, tendo como seu maior defensor o filósofo Aristóteles, né? Gravem bem esse nome que vocês vão escutar muito ele no decorrer do restante da carreira de estudante de vocês, tá? Aristóteles foi um grande nome da filosofia aí no passado. E eles já defendiam, já tinham curiosidade de saber do que é que a matéria era constituída. Só que naquele tempo eles acreditavam que esses 4 elementos, água, terra, fogo e ar, constituíam a matéria, né? Em seguida nós tivemos aí um outro pensamento, um outro raciocínio, também ainda no campo filosófico, tá? Isso aí foi a partir de Demócrito e Leucipo. A concepção da existência de átomo é bem mais antiga do que se pensa. Isto é, há aproximadamente uns 2.400 anos, ou seja, ainda estamos falando de antes de Cristo, né, uns 400 anos aí antes de Cristo. Os primeiros pensadores filosóficos que cogitaram esta ideia foram Leucipo e Demócrito, sendo que Leucipo foi quem propôs pela primeira vez que tudo era feito, todo o universo, de partículas indivisíveis, chamadas de átomos. E depois nós vamos ver aqui o porquê, né? Átomo, a palavra átomo vem do grego, A significa negação, isso aí é uma coisa que serve para tudo também, tá? Sempre que uma palavra está começando com A, com exceção de Osmiro, tá? É porque significa uma negação, e tomo divisão, né? Então ela é a junção de duas palavras derivadas do grego, que significa algo que não pode ser cortado, pois acreditava-se que o átomo era indivisível. Então a junção dessas duas palavras formou indivisível, que é o nome do átomo hoje. Demócrito e Leucipo, século V a.C., defendeu a ideia de que a matéria era composta por pequeníssimas partículas. Dividiram e chegaram à menor partícula, que nós já falamos disso na sala de aula, a qual eles denominaram de átomo. Da filosofia à ciência, né? Agora nós já estamos entrando no campo científico. Paramos das ideias filosóficas, né? Qual é a diferença de uma para outra? Porque as ideias filosóficas elas ficam mais do lado do pensamento, né? Não é posto em prática experimentos que possam vir a provar se aquela ideia era ou não verdadeira. Mas enfim, né? Foi o pontapé inicial da história do átomo. Da filosofia à ciência. A evolução dos modelos atômicos. Então nós temos aí 4 modelos atômicos aqui, e o nosso vídeo vai percorrer, acredito que pelo menos 3 desse aí. John Dalton. Não esqueçam desse cidadão ali, ó. Ali a carinha dele, tá? John Dalton foi o primeiro, um grande estudioso da constituição da matéria. Por exemplo, ele estudou diferentes reações químicas, medindo as massas dos reagentes antes e depois da reação. Assim, em 1808, depois de muitas pesquisas e experimentos científicos, Dalton publicou um livro com o tema Novo Sistema Filosófico da Química. Por isso, da filosofia à química, né? A ciência.
no qual apresentava a teoria de que toda a matéria é construída por átomos, que eram, segundo ele, minúsculas partículas indivisíveis, indestrutíveis, e eu acrescento que ele também diria e disse impenetráveis, tá? Então, ele também comungou da ideia lá de Leucipo e Demócrito. Lembra? Ele comungou da mesma ideia e teve essa primeira idealização do átomo já na era científica. Nós vamos ver que o átomo dele não tinha muito a ver. Até então ele só fala que era uma esfera maciça, indivisível, impenetrável, indestrutível. Não fala em carga nenhuma nesse átomo, né? O que é bem diferente. Nós vamos ver lá na frente que o átomo é, em estado natural, eletricamente neutro. É diferente de não ter carga, tá? Quando ele é neutro, ele tem cargas positivas igual a quantidade de carga negativa e elas se anulam. Por isso ele é neutro. Aqui o átomo de Dalton era simplesmente uma esfera maciça, a qual ele apelidou de bola de bilhar. Se a gente pudesse acrescentar, aumentar o átomo em algumas centenas de vezes, teríamos uma bola de bilhar como o átomo proposto por John Dalton. No modelo de Dalton, em 1803, essas datas aqui, tá, gente? A gente vai achar, assim, algumas variações. Você vai numa literatura, ela está em 1803. Você vai em outra, ela está em 1804. E assim vai sucessivamente. Mas o fato é que é bem perto por aí, tá? Para Dalton, os átomos eram indivisíveis, esféricos, maciços, impenetráveis e indestrutíveis. O modelo ficou conhecido como bola de bilhar. Não esqueçam das características dos átomos de cada um desses nomes que falaremos daqui em diante. Thomson já deu uma contribuição bem maior. Ele já fez um significado bem maior. Não estou aqui desmerecendo o trabalho de Dalton, ele tem um trabalho muito importante, não para a teoria atômica, mas para o avanço em si da química. Principalmente quando nós estivermos falando lá de substâncias simples, compostas, Dalton deu um empurrão muito grande para esse lado aí. A contribuição dele em si para os modelos atômicos não foi lá essas coisas, mas em outra área da química ele se saiu muito bem, tá? O modelo atômico de Thomson foi proposto no ano de 1898, alguns autores também falam 97. Para o físico inglês Joseph John Thomson, ou simplesmente JJ Thomson, após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou a teoria da indivisibilidade, caiu a primeira ideia de Dalton, que era o átomo indivisível, do átomo proposto por John Dalton. Thomson, a partir do seu modelo, confirmou e provou a existência de elétrons, partícula com carga elétrica negativa, no átomo, ou seja, átomo possuía partículas subatômicas. Então aí já ficou para trás a ideia de que o átomo seria indivisível. Tá? Como é que Thomson fez isso? Um experimento, hoje, teoricamente simples, mas que para a época era extremamente avançado, né? É o experimento dos raios catódicos. O experimento de Thomson para provar a existência dos elétrons. O que é que ele fez? Um tubo, semelhante a uma lâmpada fluorescente hoje. De um lado, ele colocou uma placa metálica, do outro, uma outra placa metálica, e ligou essas duas placas à bateria. Uma criou um polo positivo, que ele chamou de ânodo, e outra criou um polo negativo, que ele chamou de cátodo. Tá? Dentro desse tubo ele introduziu uma pequena quantidade de gás, né, que precisava ter alguma matéria dentro desse tubo. E o que aconteceu? Quando ele ligou essa bateria, ele percebeu que um raio saiu do polo negativo para o polo positivo. Aí lembramos daquela velha máxima de que os opostos se atraem. Então, se tinha alguma coisa saindo daqui, o feixe de luz estava saindo daqui em direção ao polo positivo, significa dizer o quê? Que o que estava saindo daqui era
negativo. Tá? Então a matéria, qual era a matéria que nós tínhamos aqui dentro? O gás que ele colocou, é a quantidade de gás que ele colocou dentro do tubo. Então ficou comprovado que a matéria possuía partículas elétricas com cargas negativas e ele as denominou de elétrons. Portanto, não esqueçam, os elétrons foram as primeiras partículas a serem descobertas no átomo. Ok? Novidades propostas ao átomo pelo modelo de Thomson. O modelo atômico de Thomson foi o segundo proposto para o átomo. O primeiro modelo formulado por John Dalton, como nós acabamos de falar. O modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então não havia sido proposto por falta de embasamento científico, como natureza elétrica da matéria, divisibilidade do átomo, presença de partículas pequenas com cargas no átomo. Né? Então, não tinha suporte científico ainda que tivesse sido provado isso, muito embora possivelmente alguém já tivesse tido essa ideia, como nós vamos ver lá na frente, alguns caras até têm a ideia, acreditam que aquilo possa existir, mas não provaram cientificamente. E perderam o crédito pela descoberta, né? Se é que eles descobriram. Né? Quem descobre realmente é quem prova. Na minha concepção é assim. Né? O modelo atômico de Thomson, em 1898, o físico inglês John Thomson realizou experimentos científicos com descargas elétricas de gases e radioatividade, provando a existência de cargas elétricas. Sugeriu um modelo que consiste em uma esfera, prestem atenção nessa parte, consiste em uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nessa. Esse modelo ficou apelidado de pudim de ameixas ou pudim de passas. Né? Detalhe: o átomo de Dalton era uma esfera. O átomo de Thomson continua sendo uma esfera. A diferença é que agora sabe que essa esfera possui cargas elétricas negativas, tá? E para Thomson, essa esfera era carregada positivamente. E nela estavam imersas pequenas partículas de cargas negativas, o que se assemelhava a um pudim de ameixas, né? Ameixas passas. O modelo atômico de Thomson, pudim de passas. Uma massa carregada positivamente, a qual continha pequenas esferas carregadas negativamente. Mas aí já criou-se a concepção de que o átomo poderia ser divisível e que o átomo carregava cargas elétricas, coisas que não se falava ainda com a ideia de John Dalton. Rutherford, esse é o terceiro cara, hein? Esse cara aí para mim foi o ponto crucial, né, na formulação da teoria atômica. Tá? No ano de 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico. O modelo atômico de Rutherford, também chamado de modelo do sistema solar, foi o terceiro na história atomística. Atomística é o estudo do átomo, tá? Sendo os dois primeiros modelos de Dalton e o modelo de Thomson. Foi considerado um modelo que estimulou toda a evolução do conhecimento sobre o constituidor da matéria, ou seja, sobre o átomo. A constituição do modelo de Rutherford iniciou-se a partir do estudo da emissão da radiação sobre um artefato inerte, isto é, que não reage. Né? Nós vamos ver lá na frente que esse cidadão criou um experimento, né, que conseguiu provar que o átomo era diferente do que se tinha ideia
a partir do momento que Thomson propôs o seu modelo atômico. Lembrando que Thomson propôs o dele em 1898. E aqui nós estamos falando de 1911. Ou seja, uns 13 anos após Rutherford foi lá e derrubou a ideia de Thomson. Lembrando que a de Dalton durou 90 e tarará, quase 100 anos. E a de Thomson, que já era bem mais avançada, durou um pouco mais de 12, 13 anos. O experimento de Rutherford. Prestem atenção no que foi que ele fez para provar que o átomo não era aquela esfera maciça que todo mundo pensava lá. Né? Ele pegou um material radioativo, no caso polônio, colocou dentro de uma caixa de chumbo, e o chumbo evita que a radiação se propague, saia, né? E nessa caixa ele fez um pequeno furo. Pelo aquele furo, as partículas conseguiriam passar. O restante da caixa não, elas batiam e ficavam. Tá? Esse material radioativo, só para a gente conhecer um pouquinho aqui, material radioativo são material que emite partículas. Partículas alfas, partículas beta, enfim, depende do material. No caso aqui, eles emitiam partículas, eu não sei, acredito que alfa, não sei. Tá? O que é que aconteceu? Essas partículas eram para atingir uma finíssima lâmina de ouro. E ao redor dessa lâmina de ouro ele colocou um filme fotográfico. Por que um filme fotográfico? Porque onde as partículas batessem, ficaria manchado esse filme fotográfico. Tá? E assim ele fez o disparo das partículas radioativas do elemento químico polônio. Tá? O que é que aconteceu? Ele observou que a grande maioria das partículas, estamos falando de coisas extremamente minúsculas, tá? Atravessaram a fina camadinha de chumbo que ele tinha colocado lá para ser bombardeada. Ah, mas como é que aquilo era possível? Como é que... Peraí que eu me perdi um pouquinho aqui. Como que aquilo era possível? Né? Só podia se explicar o quê? Se o átomo era indivisível, a película lá, apesar de ser fina, era para ser sólida. As partículas não podiam atravessar aquilo lá. Como atravessaram, provou que naquela lâminazinha de ouro, né, nós estamos falando de uma lâmina mais ou menos da grossura do papel alumínio que a gente tem hoje aí para embrulhar a carne para assar, né? Mas mesmo assim era para suportar as partículas. Não era para ter deixado elas atingir o filme fotográfico. Como aquelas partículas passaram, ficou comprovado que o átomo era, na verdade, um grande espaço vazio. O que é que foi observado? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ficou observado o quê? Observe. A maioria das partículas passou direto, algumas bateram e voltaram, e algumas bateram e só desviaram. Mas algumas não chegaram nem a passar. Ricochetearam e voltaram. Né? O que é que isso prova? O modelo de Thomson, né, fala o quê? Que o átomo era uma esfera, né, positiva carregada com cargas negativas. Mas era maciço. Se era maciço, a teoria foi derrubada. Por quê? Porque todas as partículas praticamente passaram por ela. Então ela não podia ser maciça. Né? Como a gente pode ver aqui, voltando para o experimento de Rutherford, tudo teria atingido o filme mais ou menos no mesmo lugar. Né? O modelo de Rutherford provou o quê? Que o átomo, na verdade, ele é um grande vazio. Grande vazio como assim, professor? Simples. Tá? Vamos imaginar um estádio de futebol. Vamos botar aqui a Arena da Floresta, que todo mundo conhece. Se a gente colocar uma peteca, uma bolinha de gude, no meio campo da Arena da Floresta, né, a Arena Acreana agora não é mais a Arena da Floresta, né? No meio do campo, se colocarmos uma petequinha, tá? Todo o restante, incluindo a arquibancada e tudo, seria o restante do átomo. Né? Mas como assim? O núcleo do átomo é mais ou menos, se comparado ao estádio, se colocássemos uma peteca no centro
do estádio Arena Acreana. E todo aquele restante eram praticamente livres. Não tinha nada. Ah, mas tem os elétrons. Tem os elétrons. Muito espessos e extremamente pequenos. Que a massa deles é até desprezível, né? O átomo ele é pesado pelo que ele se encontra no núcleo. Depois nós vamos ver um pouquinho mais. Tá? Isso explica o quê? Explica as partículas que bateram e voltaram. Explica as partículas que passaram perto e desviaram. Bateram e voltaram por quê? Porque chocaram-se. Chocaram-se e voltaram. Era partícula, lembrando que as partículas que foram bombardeadas daqui eram partículas positivas, com cargas positivas. Tá? Senão possivelmente tinha batido e grudado. O que é que aconteceu aqui? Aqui ficou comprovado que todo átomo ele possui um núcleo e que esse núcleo está carregado positivamente. Por que ficou comprovado isso? Porque as partículas que foram emitidas, que bateram, chocaram-se com o núcleo, voltaram. Algumas que passaram perto, simplesmente desviaram. Por quê? Chegaram perto da carga e desviaram. É aquela história, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Era uma carga positiva, passou perto de outra carga positiva e foi embora. Era uma carga positiva, bateu na carga positiva e voltou. E isso ficou provado que o átomo, na verdade, tinha muito mais espaços vazios do que maciço, como era proposto até então. Tá? Característica do modelo atômico de Rutherford. Após as observações realizadas por Rutherford, ele formulou o seu modelo atômico, que apresentava as seguintes características. A. Núcleo, que foi comparado ao Sol no sistema solar. Esse modelo atômico dele foi conhecido como sistema planetário. Tá? Uma região central do átomo que apresenta partículas positivas, que ele denominou de prótons. Já descobrimos duas partículas, não esqueçam. Tá? Thomson descobriu os elétrons, Rutherford já descobriu os prótons. Falar um pouquinho daqui a pouco. Não vou falar logo, tem um detalhe aqui, tá? Alguns cientistas atribuem a descoberta dos prótons a um outro cidadão aí, né? A Gudenstein. Tá? Mas como eu falei, o cara não conseguiu provar realmente a existência dessa partícula, apesar de estar certo no seu pensamento. Mas como não conseguiu provar, quem levou o crédito foi Rutherford. Tá? Baixo volume, maior massa, ou seja, estamos falando aqui do núcleo, tá? Aqui estamos falando do núcleo do átomo que acabou de ser descoberto. Na verdade, só os prótons, né? Que a gente vai ver se tem outra coisa aí no núcleo. Maior densidade do átomo é onde tem mais peso no átomo, é no núcleo. B. Eletrosfera, que fora comparada às órbitas descritas pelos planetas ao redor do Sol, né? Lembrando que o núcleo é o Sol e onde ficam os elétrons é como se estivesse girando ao redor do Sol, né? Em órbita. Região do átomo que apresenta imensos espaços vazios entre si, partículas de natureza negativa, os elétrons que já haviam sido descobertos por Thomson em 15 anos atrás, 12 anos atrás. Aí. Modelo atômico de Rutherford, sistema planetário. Um núcleo, né? Esse núcleo aqui ainda está muito grande, se for compararmos ao tamanho desse átomo que está sendo aqui apresentado, e diversas órbitas por onde estão circulando os elétrons. Tá? A descoberta do nêutron. Já vimos duas partículas. Os elétrons, descobertos por Thomson, e os prótons, descobertos por Rutherford. A descoberta dos nêutrons, que é a terceira partícula subatômica. Tá? As principais. Hoje sabe-se que o átomo tem bem mais que essas três partículas. Mas as fundamentais são essas três. A descoberta do nêutron aconteceu no ano de 1932 com o físico inglês James Chadwick, utilizando a conservação da quantidade de movimento. Aí já tinha uma ideia bem maior aí, em quantificação, em peso, em massa, né?
movimentação dessas partículas, e ele, através de um experimento utilizando essa movimentação, aí já utilizando meios bem mais modernos, chegou à descoberta da terceira partícula. Uma experiência que comprovou a existência do nêutron. No entanto, 12 anos antes desse acontecimento, o célebre cientista inglês Rutherford já tinha previsto a existência dessa partícula. Segundo ele, uma possível ligação de um próton com um nêutron originou uma partícula sem carga elétrica, mas com massa igual à do próton. Essa partícula ele chamou de nêutron, mas não tinha certeza da sua existência. Como eu acabei de falar. Assim como aconteceu, quando ele descobriu o próton, alguém já tinha mencionado a existência do próton, só que não tinha provado, ele foi lá e provou. Ele mencionou a existência do nêutron, mas não provou. E Chadwick foi lá e provou em 1932 a existência dessa partícula, e estava descoberta a terceira partícula atômica. Tá? Elétrons, descoberto por Thomson, carga elétrica negativa. Próton, descoberto por Rutherford, carga elétrica positiva. E o nêutron, descoberto por Chadwick, com não apresentando, melhor dizendo, a presença de carga elétrica. Ele é eletricamente neutro, como o próprio nome já sugere. Tá? Com a evolução do modelo atômico, chegamos ao átomo em sua constituição moderna. Essa é a ideia do átomo que nós temos hoje. Prótons e nêutrons formando o núcleo. Nós vemos aqui partículas azul e partícula vermelha, melhor dizendo. Cada uma delas está exemplificando uma dessas partículas. E os pequenos elétrons girando ao redor. A massa, o peso de cada átomo, lembrando que tem átomos que têm pesos diferentes, né? Aliás, todos eles apresentam pesos diferentes, massa diferente, dependendo da matéria. Algumas matérias são mais pesadas, outras mais leves. Por isso, os átomos apresentam peso diferente, né? Na verdade, é o contrário. As matérias apresentam peso diferente justamente por causa da sua constituição atômica. Né? Então, nós vemos aí no núcleo do átomo prótons e nêutrons, e girando em suas órbitas os elétrons. Tá? E aí nós temos um pequeno linha do tempo aqui, né? As ideias de Aristóteles, as teorias de Demócrito e Leucipo. Primeiro cientista a descobrir a partícula, a propor o modelo atômico, Dalton. Thomson, segundo cientista, propôs o modelo atômico e descobridor do elétron. Rutherford, terceiro cientista, propôs o modelo atômico, e da partir de Rutherford para frente, né, o modelo atômico só veio ganhar contribuição de outros cientistas que futuramente vamos falar sobre eles. Ok? Pessoal, é o seguinte, vai ficar na descrição. Não, melhor dizendo, eu acho que a coordenação vai colocar no grupo das turmas, tá? A atividade. Vocês vão fazer essa atividade e vão me enviar uma foto segurando a atividade. Professor, eu fiz a atividade aqui, ó. Meu nome é tal, eu sou da turma tal. Eu preciso anotar esses trabalhos que estão sendo feitos para quando a gente retornar, você não ficar na mão aí por ter feito o trabalho. Tá? A partir de agora eu estaria anotando esses trabalhos direitinho. Vou captar todo mundo que fez aqueles outros ainda para anotar também, tá? E conto com a colaboração de vocês, não deixem de fazer essas atividades, né? A gente está fazendo o possível e o impossível aí para manter o ensino para vocês, tá? Conto com a colaboração de vocês, a direção da escola, os professores estão muito preocupados com essa situação da pandemia, né? Com esse ano letivo de vocês, mas se Deus quiser, em breve tudo se resolverá. Um abraço para todos aí do 9º ano e até a próxima aula. Tchau, tchau.